Presidente de Itália dissolve o Parlamento. Italianos vão às urnas no início do outono. Banco Central Europeu aumenta taxas de juros na zona euro em meio ponto percentual. Subida da inflação na origem da medida do BCE. Portugal, Espanha e Grécia contra corte de 15% do gás proposto por Bruxelas. Medida é para já voluntária, mas pode tornar-se obrigatória. Já há acordo para a exportação dos cereais da Ucrânia. O texto é assinado esta sexta-feira em Istambul. O presidente italiano Sergio Mattarella dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas na sequência da demissão de Mário Draghi. O presidente não anunciou a data do escrutínio, mas, segundo a agência EFE, que cita fontes governamentais, a data mais provável é 25 de setembro. Até lá, o governo de Draghi mantém-se em funções. Sabemos que o Governo, com a dissolução das câmaras e a convocação de novas eleições, terá limitações em termos de atividade. No entanto, dispõe de instrumentos para intervir sobre as necessidades atuais e as que irão surgir. Tenho o dever de salientar que o período que estamos a atravessar não permite qualquer pausa nas intervenções indispensáveis para contrariar os efeitos da crise económica e social e, em particular, o aumento da inflação. A Itália entra em campanha eleitoral. As projeções dizem que a coligação centro-direita, que reúne o partido Forza Itália de Silvio Berlusconi e a extrema-direita representada pela Liga do líder populista Matteo Salvini e Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni, é que está melhor posicionada para assumir a governação do país. Pela primeira vez em 11 anos, a zona euro vai ver as taxas de juros aumentar. O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira uma subida de 0,5%. A medida, justifica a presidente do BCE, pretende travar a escalada da inflação. Christine Lagarde coloca a meta nos desejáveis 2% a médio prazo. Em junho, a inflação na zona euro estava nos 8,6%. A inflação continua a ser indesejavelmente elevada e prevê-se que se mantenha acima do nosso objetivo durante algum tempo. Os dados mais recentes consideram um abrandamento do crescimento para a segunda metade de 2022 e mais além. Ao mesmo tempo, esta desaceleração está a ser amortecida por uma série de fatores de apoio. O Conselho do BCE decidiu aumentar as taxas de juros diretoras e aprovou o instrumento de proteção da transmissão. A ferramenta, também conhecida como IPT, trata-se de um programa de combate à crise da dívida. Um instrumento de intervenção para impedir um aumento desproporcionado das taxas de juro de alguns países. Ao continuarmos a normalizar a política monetária, o instrumento de proteção da transmissão vai garantir que a nossa postura de política monetária seja transmitida sem problemas em todos os países da zona euro. A singularidade da nossa política monetária unitária é uma condição prévia para que o BCE possa cumprir o seu mandato de estabilidade de preços. A inflação, diz Lagarde, deverá continuar indesejavelmente elevada nos próximos tempos e está a lastrar-se para cada vez mais setores. Um cenário agravado pelo abrandamento económico, a subida dos preços da energia e disrupções nas cadeias de abastecimento. A Península Ibérica rejeita o corte de 15% no consumo de gás proposto por Bruxelas e a Grécia seguiu o exemplo. A medida foi anunciada esta quarta-feira pela Presidente da Comissão Europeia durante a apresentação do Plano de Emergência para reduzir a procura de energia. Portugal considera a proposta de Bruxelas insustentável. Em declarações ao Jornal Expresso, o Secretário de Estado do Ambiente e da Energia disse que um corte de 15% no consumo de gás obrigava o país a ficar sem eletricidade. Para João Galamba, Bruxelas não teve em conta as especificidades da Península Ibérica, onde a seca obrigou ao aumento do consumo de gás na eletricidade. Em Espanha, a Ministra da Energia sublinhou que o país não depende do gás russo e fez esforços para investir em infraestruturas de armazenamento e liquefação de gás.
Teresa Ribera garantiu que não vai haver cortes para as famílias ou indústrias. Defendemos os valores europeus, mas não nos podem exigir um sacrifício sobre o qual nem sequer nos pedir uma opinião prévia. A diferença em relação a outros países é que não vivemos acima das nossas possibilidades do ponto de vista energético. Na apresentação do plano para a redução do consumo de gás na União Europeia, a Presidente da Comissão pediu a colaboração e a solidariedade de todos os Estados-membros, independentemente da maior ou menor dependência em relação ao gás russo. A redução de 15% no consumo de gás a partir de agosto é para já voluntária, mas vai tornar-se obrigatória em caso de emergência. O acordo para desbloquear as exportações de cereais da Ucrânia é assinado esta sexta-feira em Istambul, na Turquia. O anúncio foi feito pela presidência turca, pouco depois de a ONU ter informado que António Guterres tinha interrompido as férias para viajar para Istambul. A cerimónia da assinatura do acordo contará com a presença do presidente turco, do secretário-geral da ONU e de representantes da Ucrânia e da Rússia. O acordo deverá permitir que os cereais ucranianos bloqueados pela guerra fluam para fora do Mar Negro e que sejam aliviadas as barreiras à exportação de cereais e fertilizantes russos. Estima-se que mais de 20 milhões de toneladas de cereais e sementes de girassol que se encontram nos portos ucranianos não consigam chegar ao mercado devido ao bloqueio do Mar Negro na sequência da invasão russa da Ucrânia. A falta destes grãos nos mercados internacionais ameaça uma crise alimentar e a fome em várias regiões do mundo. Cerca de 6 mil ucranianos já regressaram a áreas debaixo de ocupação russa. Este parque de estacionamento na região de Zaporizhia é o único local na frente de batalha onde é autorizada a passagem em colunas de veículos. Todos aqueles que querem arriscar primeiro têm que aguardar a sua vez. É claro que informamos que existe um risco de segurança. A coluna é acompanhada por peritos em explosivos. Apesar dos riscos, muitos querem regressar aos seus locais de residência habitual. Há quem fale mesmo em regresso à normalidade. A minha mãe e irmã ainda vivem na nossa cidade natal e dizem que a menos que se provoquem os russos, é como viver normalmente. Todos os dias passam por aqui cerca de 150 a 200 veículos em direção aos territórios ucranianos ocupados por forças russas. A maioria dos veículos dirige-se para cidades como Donetsk, Mariupol e Kherson. Os Estados Unidos entregaram cerca de 14 milhões de dólares em peças de arte à Itália. A entrega formal aconteceu esta quarta-feira. Trata-se de obras e artefactos históricos que circulavam no mercado negro. As peças foram apreendidas pelas autoridades de galerias de arte e colecionadores privados durante um período de 5 anos. Hoje temos o orgulho de repatriar 142 antiguidades avaliadas em mais de 13 milhões e 900 mil dólares para a Itália. Peças que foram apreendidas na sequência de uma investigação a Michael Steinhardt e outros traficantes de antiguidades. Uma das peças mais destacadas é um fresco da antiga cidade de Herculano, destruída com a erupção do Monte Vesúvio há quase 2000 anos. Estão a olhar para uma das nossas peças mais extraordinárias e historicamente significativas. E este é um fresco de Herculano. Herculano e Pompeia foram as duas cidades destruídas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. As autoridades italianas vão expor algumas destas obras num museu em Roma dedicado à arte que foi retirada do mercado negro fora do país.